Imagina reencarnar como um goblin feio na sua próxima vida, mas ter a capacidade de absorver o poder de tudo o que come, pegando para si infinitas habilidades e poderes durante sua jornada e evoluindo de espécie até ficar invencível. No início da história, um homem é atacado repetidamente por uma garota que grita seu nome, Tomokui Kanata. Parece que ele está prestes a morrer, mas de repente, Tomokui desperta novamente e se depara com um goblin velho e estranho diante dele. Esse goblin estava dando nomes, dizendo que o grandão ao lado será chamado de Gobkit e que ele próprio será chamado de Gobrou. Então, depois de batizá-los, ele o faz comer algo muito estranho e logo depois de comer, ele começa a sentir sono. No dia seguinte, Tomokui se encontra cercado por uma turma de bebês verdes bizarros e quando olha para si mesmo, percebe que se transformou também em um desses bebês. Assim, ele se vê renascido como essa criatura esquisita. Sendo um recém-nascido, ele começa a chorar de desespero, mas logo no outro dia, percebe que seu corpo está crescendo numa velocidade assustadoramente rápida. Mesmo sem entender direito o que está acontecendo, Tomokui decide encarar isso como uma segunda chance para viver. Então, ele resolve aproveitar ao máximo essa oportunidade. Depois de 4 dias, o chefe do grupo dá a última refeição deles e diz que agora precisam sair para caçar sua própria comida. Tomokui então decide dar uma espiada no mundo lá fora e fica assustado com a aparência assustadora dos pássaros, mesmo que quase tudo seja parecido com o mundo anterior. Além disso, ele nota várias plantas desconhecidas. De repente, Gobkit também sai para fora da caverna. Então, o protagonista se apresenta com seu novo nome, Gobrou. Com isso, ele se aproxima mais do grandão para conseguir vantagem nas caçadas, e enquanto um persegue o animal, o outro ataca de surpresa com um pedaço de madeira. Gobrou examina o chifre do coelho para fazer uma arma com ele, enquanto Gobkit vai direto na carne do coelho, comendo completamente feliz. No dia seguinte, eles repetem o esquema para caçar o coelho, mas desta vez, Gobrou usa o chifre do coelho como arma para pegar a presa. Ele acha o chifre extremamente útil, e ao se sentar para comer, lembra um pouco da sua vida anterior e comenta sobre sua habilidade de absorção, que era algo raro no seu antigo mundo. E essa técnica permite que ele coma praticamente qualquer coisa. Além disso, há uma boa chance de que ele ganhe características de tudo que come. Já suas outras habilidades parecem ter sido todas resetadas nesse novo mundo, mas ele fica contente por manter a habilidade de absorção, que ainda é muito útil. Resumindo, ele pode comer qualquer coisa, ferro, ouro, veneno, e ainda ter a chance de pegar os poderes do que comeu. No dia seguinte, uma das goblins vê Gobrou e seu amigo comendo um coelho de chifres e acha aquilo demais, já que um goblin morreu depois de ser chifrado por um desses coelhos. Então, ela elogia Gobrou, dizendo que ele foi incrível ao acabar com um desses, dizendo que além de forte ele é inteligente e bonito. E quando o Gobkit pergunta o que ela acha dele, a garota diz que ele é só normal. Ela então se apresenta como Gob-Mi, e Gobrou a convida para ir à caçada com eles no dia seguinte, mas chove de repente, então decidem adiar para o próximo dia. Enquanto isso, Gobrou vai até o armazém verificar seus itens e pensar em fazer uma nova arma, mas encontra um grupo de mulheres humanas grávidas capturadas lá dentro. Ele sabe o que estão fazendo ali, mas decide não pensar muito sobre isso, pois não havia nada que pudesse fazer. Logo depois, o Goblin mais velho se aproxima e Gobrou diz que esse é Gob-Ji, a primeira criatura que viu após reencarnar. O velhote então explica que ele provavelmente tem uma tendência a subir de nível mais rápido. Sem entender direito, Gobrou recebe o conselho dele para tocar em sua própria cabeça, e assim faz, descobrindo seu nível logo em seguida, ficando surpreso ao ver que está no nível 86. Enquanto isso, o Goblin ancião diz que se ele alcançar o nível 100, poderá ter uma forma de vida mais avançada. Se isso acontecer, ele será um Goblin notável, já que os Goblins comuns envelhecem rapidamente. Por exemplo, o próprio ancião ali tem apenas 20 e poucos anos, devido ao envelhecimento acelerado. Então, Gob-Jin avisa que os jovens da aldeia logo voltarão e ele terá a chance de ver como é um Hobgoblin mais evoluído. Depois do 8º dia de seu renascimento, Gobrou segue sua rotina de caça com os amigos. Ele se concentra no combate a longa distância, enquanto Gobkit cuida do ataque direto. A formação de 3 membros está funcionando bem e, ao se sentarem para comer, Gobrou usa sua habilidade de absorção, descobrindo que a cobra era venenosa. Ele avisa aos amigos para não comerem o animal, a menos que queiram arriscar suas vidas. Com isso, ele adquire todos os poderes da cobra e reafirma seu propósito de sobreviver no novo mundo. Passam-se então 10 dias desde seu renascimento, e Gobrou relata que foi um dia comum, preparando equipamentos e caçando como de costume. No 12º dia, ele e seus amigos decidem explorar as cavernas por curiosidade, mas acabam confrontados por vários monstros da caverna. Apesar disso, conseguem sair vivos após enfrentarem os monstros juntos, com Gobkit protegendo com o escudo, enquanto Gobrou atacava os morcegos. Depois, eles comem um pouco dos
monstros que mataram, e Gobrou obtém novas habilidades. E de longe, outros goblins com fome e inveja observam eles. Com isso, na madrugada eles se juntam para atacar Gobrou enquanto ele dorme. Porém, devido às suas habilidades e percepção aguçada, ele consegue acordar a tempo e se defender dos agressores, ferindo fatalmente um deles, acidentalmente matando-o com seu veneno por não conseguir controlar. Os outros ficam assustados, mas Gob-Mi acorda furiosa, interrompendo a confusão. No 13º dia, Gobrou e sua equipe continuam a caçar. Eles enfrentam um orc com alguma dificuldade, mas conseguem incapacitá-lo, com Gobrou dando o golpe final. Após a caçada, ele ainda está preocupado com o ataque da noite anterior, mas ao comer o orc que mataram, Gobrou recebe novas habilidades como recompensa, incluindo libido, linguagem orc, detecção e análise. Com isso, ele nota que seus aliados já estão satisfeitos, então decide levar o resto da carne para os outros goblins, surpreendendo-os com sua generosidade. Ao ver a reação dos outros, Gobrou confirma sua decisão de compartilhar a comida apenas com eles. Os goblins agradecem e começam a comer, enquanto Gobrou reflete sobre como sua personalidade mudou nesse novo mundo. Ele percebe que não apenas sua aparência foi transformada pelo renascimento, mas também sua mentalidade. Em seu mundo anterior, jamais teria pensado em ajudar os mais fracos. Após dormir, ele é despertado no meio da noite por uma notificação indicando que seus níveis foram excedidos. Tentando ignorar, ele volta a dormir, mas as mensagens persistem. Finalmente, uma nova opção aparece, pedindo que ele confirme se quer evoluir agora ou depois. Gobrou concorda e volta a dormir, exausto do dia. Assim, ele recebe a bênção do grande deus da morte e origem, e ao despertar, ele se depara com seu reflexo na lâmina e nota que recuperou sua aparência anterior à reencarnação, porém com um tom de pele diferente. Com isso, Gob-Kit também acorda e percebe que passou pela evolução durante a noite. Quando Gob-Mi os vê, percebe que ambos cresceram e estão mais bonitos. O ancião fica surpreso ao notar que já passaram pela evolução, apesar de terem nascido há menos de um mês. Nisso, Gob-Kit sugere que testem sua nova força. Gobrou então pensa que seu parceiro quer caçar, mas ele revela que na verdade quer lutar com ele. Então eles saem da caverna e começam a lutar, mas o grandão logo é derrotado. Gobrou pergunta se está tudo bem, e ele responde que ele é forte, mas em questões de pura força, Gob-Kit ainda é melhor. Mas a continuação da luta é interrompida quando Gobrou percebe uma ameaça se aproximando. Ele então pede para Gob-Mi ir pegar a crossbow que criaram outro dia, e logo depois, um grupo de lobos começam a caçar um orc, levando Gobrou a perceber que esses monstros são ideais para testar de verdade sua nova evolução. Com isso, Gob-Mi dispara uma flecha contra o líder dos lobos, chamando a atenção de toda a matilha. Determinados a enfrentar os lobos com toda sua força, Gobrou e Gob-Kit atacam a matilha. À medida que vão derrotando os lobos, estes começam a se desorientar sem a liderança de seu mestre, tornando-se presas fáceis. Restando apenas um lobo, o líder ferido pela flecha envenenada, ele encara Gobrou com ódio, mas logo sucumbe ao veneno. Gobrou deduz que o lobo era o líder da matilha e se alimenta dele, recebendo novas habilidades como recompensa. Em seguida, ele oferece os corpos dos lobos aos outros goblins, mas uma deles pede para que ele ensine-os a lutar. Gobrou concorda em ensinar tudo o que sabe, inclusive a fazer armas, e todos o agradecem. Ele os lembra de que todos fazem parte da mesma equipe de goblins, o que anima a todos. Nisso, Gobrou associa esse sentimento de clareza com a habilidade de ordem de grupo que acabou de pegar do lobo alfa. Então, ele continua a se dedicar ao ajudar seus parceiros a terem sucesso. No 17º dia, Gobrou percebe que eles ainda têm muito a aprender, mesmo após 4 dias de treinamento. Ao entrar na caverna, encontra Gob-Mi, que agora cresceu também. Ao chegar o 17º dia, Gob-Ji é informado de uma trágica ocorrência. As mulheres humanas foram cruelmente queimadas vivas. Em resposta, ele e Gobrou organizam um funeral a elas. Com o passar dos dias, Gobrou inicia o treinamento dos jovens goblins de sua geração. Enquanto se dedica a essa tarefa, ele também aproveita para comer de certos inimigos que considera serem úteis, para assim conseguir absorver novas habilidades. Durante o treinamento, são surpreendidos por outros goblins que se parecem com duendes. Gob-Ji então esclarece que são seus batedores, praticamente os antecessores da geração de Gobrou. Logo em seguida, um grupo de garotas humanas capturadas é levada até eles. Vendo isso, Gobrou explica pra gente que os genes dos goblins são dominantes. Então, ao se reproduzirem com outras espécies, seu DNA prevalece na hereditariedade dos filhos. Mas apesar de entender o desejo dos goblins em preservar sua espécie, Gobrou discorda desses métodos. Assim, ele pede para assumir o cuidado das humanas em vez deles. No entanto, um dos goblins se recusa a considerar essa
essa responsabilidade para ele. Afinal, Gobrow é apenas um moleque aos seus olhos. No meio desse tumulto, duas garotas goblins se aproximam, deixando claro que não querem se envolver na disputa interna. Gobrow então pergunta quem são elas, e o ancião ao lado as apresenta como Gob Sato e Gob Sei. Então, uma das garotas propõe que façam um duelo com os líderes de cada geração, e o vencedor decidirá o rumo das coisas dali em diante. No entanto, elas proíbem o uso de armas durante o confronto. O Goblin grandão aceita imediatamente o desafio e declara que Gobrow merece aprender uma lição. Gobrow, por sua vez, concorda sem objeções com a regra dela. Com isso, eles começam a luta, mas o Goblin é rapidamente contido pelas teias de Gobrow. Ele pergunta de onde ele tirou aquelas teias, e Gobrow explica que suas teias não podem ser consideradas armas, já que são produzidas pelo seu próprio corpo. Diante do ataque surpreendente, as garotas expressam admiração, e Gobrow então olha para todos e reivindica sua posição como líder oficial da aldeia, argumentando que sua vitória no combate o legitima, como haviam combinado. Com isso, ele pergunta se alguém tem alguma objeção a levantar diante da vitória dele. No entanto, todos concordam com a decisão. Em seguida, ele se aproxima das garotas humanas e assegura que todos devem deixá-las em paz. Além disso, promete levá-las de volta à cidade humana um dia. Com isso, uma das garotas pergunta como podem retribuir, e Gobrow deixa claro que salvou elas por interesse. Ele então revela que gostaria de receber o conhecimento humano delas. E durante a conversa que eles têm, descobrimos que elas eram parte de um grupo de comerciantes e, ao atravessarem o país dos goblins, foram atacadas por seus conterrâneos, tornando-se as únicas sobreviventes do ataque. Na manhã seguinte, ele retorna ao local onde as deixou para entregar o café da manhã delas. Lá, nota as garotas sorrindo, tentando encarar a situação de maneira positiva, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Para ajudá-las, Gobrow prepara uma refeição reconfortante, buscando elevar o ânimo das garotas. Ele explica sobre cada uma delas. A mais tranquila é uma avaliadora e ferreira. As irmãs são uma cozinheira e uma alfaiate, e a garota de óculos se apresenta como alquimista. Por fim, a de cabelos vermelhos parece ser uma guerreira iniciante. Após isso, Gobrow retorna ao treinamento dos goblins, mas em vez de focar na caça, ele prioriza os exercícios em grupo. Após alguns dias de treinamento, ele e Gob Kitty realizam um duelo simulado para praticar o combate. Mais tarde, na mesma noite, um grupo de goblins se aproxima das 5 garotas humanas enquanto dormem. Então, Gobrow percebe uma movimentação estranha no local e pune os goblins. Ele os lembra de sua proibição anterior de não se aproximarem das garotas, muito menos de tocá-las. Ao ouvir isso, um dos goblins insinua que um jovem como Gobrow não pode compreender o quanto é tentador o sabor de uma mulher humana. Diante disso, Gobrow se dirige às garotas para tranquilizá-las. Então, os outros goblins vão até o local para verificar o que havia acontecido. Assim, Gobrow pede a Gob Kitty que leve os goblins para outro lugar, enquanto instrui Gob Mi a acordar e reunir todos os outros goblins. Ele explica que precisam ver as consequências para aqueles que desrespeitam suas ordens. Então, ele conduz todos os goblins infratores para fora e os repreende com uma surra até que ele próprio decida que é suficiente. Em seguida, ele olha para os outros goblins com um sorriso maroto, porém malicioso, deixando claro que o mesmo destino pode aguardá-los se desrespeitarem as regras que ele estabeleceu. Após dar fim aos goblins infratores, Gobrow deixa o antigo goblin-chefe pendurado de cabeça para baixo, garantindo-lhe um fim lento e doloroso como punição final. À noite, a garota de cabelos vermelhos decide dormir ao lado de Gobrow, já que ainda estava abalada pelo que aconteceu na noite anterior. Ele permite que ela descanse ali, mas ao acordar, Gobrow percebe que Gob Mi também se juntou a eles, com ambas dormindo em seus braços. Ao retomarem o treinamento, Gobrow descobre que Gobui evoluiu para um hobgoblin, assim como ele. Quanto aos treinos, ele percebe que tudo está progredindo muito bem, pois todos os goblins estão lidando com suas respectivas responsabilidades com muita competência. Então, Gobrow decide delegar o treinamento do dia aos capitães. Enquanto isso, adentra profundamente na floresta para caçar o máximo de presas possível. E ao avistar mais um cavalo tricórnio, decide arriscar e ativa a primeira fase de sua magia de conclusão. Ao acertar o alvo com esse poder, Gobrow rapidamente derrota o cavalo. No entanto, ele percebe que se tornou confiante ao ponto de se tornar arrogante após usar a magia de ataque pela primeira vez. Mesmo assim, ele decide aventurar-se mais ao norte da floresta. No entanto, Gobrow percebe que foi longe demais e, ao olhar ao redor, avista uma poça de sangue no chão. Rapidamente, lembra-se do conselho de Gob Ji, que advertia as crianças a nunca se aventurarem nas florestas do norte, pois nelas habita uma enorme criatura conhecida como o Urso Vermelho. Nesse momento, Gobrow percebe que está realmente nas profundezas do norte da floresta, exatamente como Gob Ji lhe alertou. De repente, o imenso urso surge e fica cara a cara com Gobrow. Ele comenta que qualquer pessoa com o mínimo de consciência já teria tentado fugir daquela situação. Mas, em vez de ceder ao instinto de fugir, Gobrow decide permanecer firme e elaborar uma estratégia para derrotar a criatura. Seu objetivo é claro,
matar e se alimentar do urso vermelho. Assim, decide usar novamente a magia anterior na esperança de derrubar o inimigo com apenas um golpe. Enquanto isso, seus amigos começam a perceber a demora de Gobrou para retornar. No entanto, uma das garotas tranquiliza os outros, afirmando que está tudo bem, pois Gobrou é bastante forte. Enquanto isso, ele continua uma luta intensa contra o urso, que por sua vez, sacrifica uma de suas patas para se proteger da magia dele. Após isso, o urso retorna ao ataque com pura selvageria. Gobrou golpeia o oponente com seu machado, porém, o urso resiste bravamente, mostrando uma resistência impressionante. Em seguida, Gobrou recebe um golpe direto das garras afiadas da criatura. Apesar disso, ele mantém sua determinação e tenta imobilizar o urso com suas teias. Contudo, o monstro destrói as teias com facilidade e o ataca com uma rajada de fogo, que rapidamente espalha fogo aos arredores da floresta. Diante do calor intenso, Gobrou deduz que a temperatura deve estar acima de 2000 graus. Ao considerar a situação em sua totalidade, ele reflete que jamais ouviu falar de um urso capaz de cuspir fogo em toda a sua vida anterior. Mas apesar do risco, ele elabora um plano arriscado, ciente de que poderá sofrer danos no processo. Mesmo assim, Gobrou decide enfrentar o urso de frente, enfrentando esse desafio completamente determinado. E se deparando com Gobrou, o monstro já começa a rosnar furiosamente. Gobrou, por sua vez, inicia uma corrida em sua direção, provocando o urso, desafiando-o a lançar seu ataque de fogo. E quando as chamas vêm em sua direção, Gobrou usa uma de suas habilidades para proteger seu corpo e continua avançando em direção ao urso. Dessa forma, Gobrou para em frente ao inimigo e desfere um golpe certeiro diretamente na boca do urso. Mesmo sendo arremessado para longe pela criatura, ele se sente satisfeito, pois percebe que enquanto sua espada estiver na boca do urso, este não poderá cuspir fogo novamente. E diante do rugido do urso, Gobrou reconhece que qualquer criatura viva que estivesse presente para ouvir aquele som certamente congelaria de medo. Além disso, ele percebe que o urso não dá sinais de que vai ser derrotado tão facilmente. Mesmo diante dessa situação desvantajosa, Gobrou não perde sua empolgação pela luta. Ele vê isso como uma oportunidade para tornar a carne do urso ainda mais saborosa. Com essa determinação, ele continua a investir seus ataques contra o inimigo. Apesar de sair vitorioso da batalha, Gobrou paga um preço alto ao perder seu braço no confronto. Mas, ao consumir a carne do urso vermelho, ele ganha algumas habilidades adicionais. Contudo, devido à perda de sangue, Gobrou desmaia. Mais tarde, ele atende aos critérios para evoluir para um ogro, uma espécie rara. Enquanto sua consciência ainda está parcialmente presente, Gobrou decide confirmar sua evolução pressionando a opção sim. Ao recobrar a consciência, ele continua a consumir a carne do urso vermelho, obtendo as habilidades restantes. Gobrou então pensa em pegar a pele do urso, mas ao perceber o tamanho de sua faca, ele nota que tem algo de errado. E após analisar seu corpo novamente, Gobrou percebe que agora se tornou um ogro, e ao retornar, os outros goblins, incapazes de reconhecê-lo, presumem que estão sendo atacados por um ogro forasteiro. Enquanto os outros goblins clamam por ajuda, pedindo para que Gobrou apareça e o salve, Gob-Mi percebe algo e reconhece que o ogro é, na verdade, Gobrou. Ela tenta chutar a canela dele para chamar sua atenção, mas acaba caindo no chão devido à dor. Gob-Mi, ainda brava, pergunta a Gobrou o que aconteceu com seu braço, enquanto o coloca de joelhos para se desculpar por ter preocupado ela. Ele então relata a todos como enfrentou e derrotou o urso vermelho, deixando todos impressionados. Afinal, é uma conquista notável, já que o urso é conhecido por ser capaz de derrotar até mesmo ogros. Gob-Ji, o ancião, fica surpreso ao saber que, com apenas um mês de vida, Gobrou conseguiu derrotar o Senhor da Floresta e evoluir para um ogro. Ele comenta sobre como Gob-Mi continuou a repreendê-lo por algum tempo, e logo em seguida, várias perguntas surgem de todos os lados. Mas apesar de tudo isso, para Gobrou, o que realmente importa é que ele conseguiu enfrentar o desafio, evoluir e retornar para casa, para o local onde sua segunda vida teve início. Após escapar do olhar de seus companheiros, Gobrou dirige-se ao quarto para trocar de roupa. Chegando lá, as mulheres humanas inicialmente se assustam com sua presença, mas logo o reconhecem e se acalmam quando ele usa suas habilidades para provar que era ele mesmo, já que elas sabiam quais eram. No entanto, ele percebe que Gob-Mi começou a beliscar sua perna repetidamente, mas ele não dá muita bola para isso e ignora. Então, uma das mulheres humanas observa o estado precário de sua arma e se oferece para ajudá-lo a melhorá-la. Além disso, ela revela ter confeccionado uma faca de pedra espiritual especialmente para ele, sugerindo que ele a examine mais tarde. Gobrou agradece com um afago na cabeça, mencionando que aprecia as reações das mulheres quando ele faz carinho. No entanto, os beliscões persistentes de Gob-Mi aumentam ainda mais depois disso, e enquanto se dirige à alquimista, ele questiona sobre o conteúdo de um recipiente que ela lhe deu, e ela revela que se trata de veneno que planejava utilizar para sua própria defesa. Mas ao perceber que existem goblins bons como Gobrou, ela conclui que já não faz mais sentido
decidido usar o veneno em sua comida. Em um gesto amigável, ele a levanta no colo e os dois dão risada pela situação. Entretanto, Gob-Mi permanece irritada ao vê-lo tão próximo das humanas, mostrando claramente que está com ciúmes. No dia seguinte, Gobrou comenta que é impossível lutar com outros goblins sem causar danos graves, já que seus golpes mais leves quase os matam. Além disso, ele danificou a armadura de Gob-Kit, que decide deixar o local para caçar. Mesmo percebendo algo de errado com seu amigo, Gobrou não consegue identificar exatamente o que está acontecendo. Enquanto isso, Gob-Mi e Hob Sato saem para caçar juntas, aproveitando a parceria. Já Gob descobre um novo hobby ao extrair sua primeira pedra espiritual, continuando sua busca cavando para achar mais. Já a humana de cabelos vermelhos mantém seu foco em seu treinamento pessoal, dedicada a aprimorar suas habilidades. Logo depois, uma das humanas nota que, apesar de ter perdido o braço, Gobrou ainda é capaz de se mover e agir, demonstrando ser bem forte ainda. Apesar disso, a preocupação de Gobrou é outra. Ele está preocupado em relação a Gob-Kit, perguntando à garota se ela acredita que ele ficará bem. Ela responde que isso dependerá das ações futuras de Gob-Kit e dos resultados de sua própria caçada. Após seu treinamento matinal, enquanto se preparava para almoçar, Gobrou é surpreendido por uma goblin correndo em desespero em sua direção, carregando um carbúnculo machucado. Rapidamente, ele presta os primeiros socorros ao serzinho ferido, mas percebe que precisará da alquimista para socorrer adequadamente. E depois de providenciar os cuidados necessários, o carbúnculo finalmente desperta. Eles compartilham suas histórias, e o carbúnculo se identifica como Returner, explicando que foi atacada por humanos há algum tempo. Enquanto ela conta sua história, Gobrou explica sobre o valor da joia em sua testa, podendo chegar a até 1 bilhão de ouro, o que explicaria o ataque dos humanos. Diante disso, Returner pede a ajuda dele para lidar com os caras que a atacaram. E Gobrou pensa consigo que, na verdade, ela é um carbúnculo artificial criado há muito tempo pelo mago lendário Velvet. Agora, ela guarda o tesouro secreto deixado por seu mestre. Após isso, Gobrou afirma que, ao ser atacada pelos humanos, o núcleo que a mantém viva acabou sendo danificado, o que significa que ela não viverá por muito tempo. Além disso, ele menciona o tesouro escondido, que provavelmente guarda os itens lendários que Velvet passou a vida colecionando. Nisso, Returner explica que seu criador não gostava de humanos, e por isso ela prefere deixar seu legado para todos ali, ao invés de permitir que caíssem nas mãos dos seres humanos. Em resposta, Gobrou afirma que irão atrás desse tesouro e pede para Smith lhe entregar a faca espiritual que ela havia feito. Ele deixa claro que não pretende matar as pessoas mencionadas por Returner, pois sua ideia inicial é expulsá-los apenas persuadindo eles. No entanto, caso insistam, ele terá que recorrer a métodos mais drásticos para resolver o problema. Então, eles atravessam o buraco que Gob-Mi acidentalmente abriu e seguem em direção ao tesouro escondido. No entanto, durante o trajeto, Gobrou pede para que todos se escondam enquanto ele tenta negociar com os humanos sozinho. Infelizmente, um dos humanos tenta atacá-lo, usando habilidades de ocultação para se aproximar sorrateiramente. Gobrou se defende do ataque e então explica aos humanos que aquela região pertence a outro povo, portanto eles não podem sair por aí matando e roubando como bem entendem. Sendo assim, Gobrou observa que eles nem mesmo reconhecem suas próprias ações erradas. E estando eles diante de um ogro falando quase como um humano, eles ficam confusos e decidem atacá-lo em conjunto. No entanto, Gobrou oferece uma chance de paz, dizendo que os deixará ir embora caso optem por isso. Ao analisar a formação e estratégia do grupo adversário, nota que são de péssima qualidade, confiando demasiadamente em seus níveis e ajustes de trabalho, negligenciando completamente habilidades básicas. Isso explica os ataques simplistas. Um deles tenta um feitiço mágico de terceiro nível, mas falha, deixando-os em pânico diante da incapacidade de ferir Gobrou. Tudo isso acaba deixando o protagonista irritado com a situação. Então ele finalmente perde a paciência e derrota os aventureiros. Os goblins se alimentam dos corpos, e Gobrou recolhe vários itens valiosos, indicando que eram aventureiros de alto nível. Agora, cumprindo sua promessa, levam Returner de volta à sala do tesouro na câmara mais profunda. Ela expressa sua gratidão pela ajuda e comenta que seu mestre ficaria satisfeito com o desfecho da situação. E ao mencionar mais sobre seu mestre, Returner relata que ele era muito habilidoso em se comunicar com os espíritos, o que explicava a grande variedade de pedras espirituais naquele lugar. Nisso, Gobrou reconhece que o mestre dela deve ter sido um grande mago. Em seguida, ela se despede de todos, desaparecendo e deixando apenas a valiosa joia que estava em sua cabeça. Eles então fazem uma oração silenciosa por ela antes de todos colaborarem para coletar os tesouros. Depois, Gobrou usa a caixa de itens para guardar tudo, e se surpreende que ainda há espaço nela. E antes de ir, ele vê o mago sentado em seu trono e decide cremá-lo, pois seria desonroso deixá-lo lá. E ao fazer isso, a manopla que estava acoplada em sua mão cai no chão, e no que Gobrou tenta usá-la, vários fios perfuram seu braço prendendo
colocando-a nele. Com isso, descobrimos que é um artefato lendário, e Gob-Mi fica surpresa perguntando onde ele conseguiu esse braço, com Gobrou respondendo que pode ser girado e transformado como ele quiser, também produzindo fios e venenos. Logo em seguida, ele faz um girocóptero com a mão e diz que encaixou perfeitamente. Após concluírem a missão, eles decidem comemorar com um banquete para encerrar o dia. E no dia seguinte, ele visita a ferreira para avaliar os itens conquistados, e como esperado, o mago lendário mostra-se digno de sua reputação, pois todos os itens são incríveis. Gobrou pega os itens mágicos e distribui alguns para os 15 Hobgoblins atuais. E já Gobrou, ele pega a lança escarlate e uma pulseira mágica. E contando com o braço de prata de classe lendária, ele ficou com 3 itens. No próximo dia, eles decidem selecionar um novo líder entre os Hobgoblins. Então, Gobrou tem a ideia de formar um grupo de mercenários. E continuando suas atividades de líder na outra manhã, ele sai para uma caminhada em busca de presas que ainda não tenha provado. Sua primeira descoberta é uma aranha dourada, que é derrotada facilmente. Gobrou então remove a carapaça do monstro, presumindo que tenha um alto valor. Ao consumi-la, ele adquire habilidades que lhe permitem produzir vários fios dourados. Após essa descoberta, ele continua sua exploração pela floresta e se depara com um veado vermelho, cujos chifres lembram um quartzo rosa, chamando sua atenção. Enquanto isso, ele percorre a floresta até encontrar uma árvore deslumbrante sob a luz do sol. No entanto, ele se encontra em uma situação delicada quando depara com uma dríade, uma espécie conhecida por seduzir machos de espécies inteligentes, para no fim, elas se alimentarem deles. À medida que a dríade o provoca com sua sedução, Gobrou se vê tentado a ceder, embora saiba dos perigos envolvidos. Ela promete não causar nenhum mal, dizendo que deseja apenas conversar, e enquanto é tocado por ela, Gobrou sente-se cada vez mais envolvido, reconhecendo que está sucumbindo à sedução, mesmo ciente do perigo iminente. Mas Gobrou percebe que ceder resultaria em sua própria ruína, tornando-se uma presa fácil da dríade. Assim, decidindo resistir à sedução, ele opta por usar sua habilidade proibida de libido pela primeira vez para lidar com a situação sem se tornar uma vítima dela. E depois de 5 horas de vapo-vapo, ele continua sua jornada. E ao chegar a um lago com uma cachoeira, ele decide tomar um banho para se livrar das impurezas do corpo, mas logo se vê cercado por um grupo de homens lagarto. Só que ele os elimina rapidamente. No dia seguinte, descobre que 2 dos goblins têm potencial para se tornarem magos, e os transfere para serem discípulos de Hobsei. No entanto, ao notar o sorriso aparentemente sádico da garota, Gobrou sente um arrepio na espinha. Então, ele segue até a ferreira na tentativa de usar sua habilidade de encantamento perto dela. Mas, por algum motivo, ela estava de mau humor naquele dia. Além dela, ele vai falar com Gob-Mi, que também parece estar chateada com ele. Confuso com tudo isso, ele decide questionar todos sobre a situação, mas ninguém consegue responder diretamente às suas perguntas. Então, ele tenta conversar com as irmãs gêmeas da cozinha, mas percebe que elas também estão bravas com ele, chegando até a tentar envenená-lo. Desesperado, Gobrou procura a alquimista, que aponta que o motivo pelo qual as garotas estão zangadas é óbvio: ciúmes. Ela diz que ele está com várias marcas de chupões em seu pescoço, fazendo-o lembrar da dríade. Gobrou está perplexo com a situação e se questiona sobre como resolver o ciúme das garotas. Só que, de repente, a alquimista toma a iniciativa e o beija, mostrando que também gosta dele. Mas antes que a situação esquente mais, Gob-Mi surge furiosa, interrompendo eles. No entanto, para surpresa de Gobrou, ela logo fica mansa e pede para beijá-lo também, dizendo que não é justo ficar de fora. Mas além dela, as outras humanas se reúnem pedindo pelo mesmo. E como não tinha jeito, ele resolve dar atenção para todas, se é que vocês me entendem. Nisso, ele tranca a passagem do quarto com fios de ouro, impedindo o som de sair. Então só vemos as habilidades de Gobrou sendo ativadas. Habilidades como manipulação de fluidos corporais, libido, vampirismo e estocada tripa, e de fundos gemidos. Bom, espero que elas saiam vivas disso. Então, se você curtiu o vídeo e quer a continuação, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal, e se ficou até aqui, comenta aí o nome do seu anime favorito para eu dar uma olhada. É isso, e até o próximo resumo do Tio Wasabi.